Pessoal, bom, gostaria de relatar para vocês aqui um caso que aconteceu conosco essa semana e que demonstra a importância de algo que eu já falei para vocês aqui em outra oportunidade no nosso Instagram, que é a importância de nós nos atermos em cada detalhe quando temos um processo que vai ser julgado num tribunal superior. Nesse caso, era um processo que seria julgado no TJ Goiás, ou seja, em segundo grau. Um cliente nosso foi demandado por essa ação e nós fomos vencedores em primeiro grau. A parte autora, que perdeu a ação, recorreu ao tribunal e nós fomos então para esse julgamento em segundo grau. Bom, como é prática, estudei um pouco o processo para me preparar novamente, para me preparar para conversar com o relator, o desembargador relator, antes do julgamento. Fiz isso. No momento do meu atendimento, ele pontuou algumas situações importantes que ele entendia ali no processo, que ao meu ver, ele ia reformar a sentença. Isso inclusive representou ali naquele momento até um balde de água fria, porque a gente estava convicto de que a sentença ia ser mantida e de repente, quando o relator pontuou essas situações, eu entendi que ele ia para a reforma da sentença. Enfim, me preparei para fazer a sustentação oral ainda mais fortemente, aproveitei esses pontos que ele me indagou, me questionou no atendimento e me aprofundei ainda mais neles para me preparar para a sustentação oral. Fomos então a julgamento numa quinta-feira, que é o dia de hoje é uma quinta-feira, e na sessão de julgamento o desembargador relator havia a inscrição de sustentação oral por todas as partes, mas o desembargador relator, ele foi categórico em afirmar que ele estava decidido a reformar a sentença. Só que depois que nós conversamos com ele e houve esse questionamento por parte dele, explicação de nossa parte a respeito de alguns detalhes do processo, ele mudou o voto dele. Ele então mudou o voto dele no sentido de desprover a apelação e consequentemente manter a sentença, ou seja, era uma segunda vitória para nós no processo, algo que nós esperávamos, mas que depois que houve essa conversa com ele, entendíamos que tinha ficado um pouco mais difícil, porque ficaria eventualmente no campo de convencer os outros jogadores. Nós acabamos entendendo que ele já havia tomado a decisão dele na análise do processo. Só que ele disse que nessa conversa que nós tivemos, eu levantei alguns pontos para ele e ele foi reanalisar o processo e ele viu que nós tínhamos razão. E que, de fato, a sentença tinha que ser mantida. Bom, isso só revela a importância que nós temos. A sustentação oral não é só se inscrever e entrar no dia do julgamento. Não. A sustentação oral, ela precede um estudo minucioso do processo para que a sustentação oral seja feita de maneira eficaz. Ela prescreve atendimento com os desembargadores julgadores, principalmente com o desembargador relator, para que então, inclusive antes do julgamento, você levante a atenção às vezes para pontos que eventualmente passaram despercebidos pelo julgador daquele processo. E foi o que fizemos. E com a graça do bom Deus, obtivemos êxito, estivemos na sessão de julgamento, mas a apelação da parte autora foi desprovida e o nosso cliente saiu vencedor mais uma vez nesse processo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho de suma importância essa lição, essa dica e muito obrigado.